Capítulo 6. Distúrbios de rejeição ao dinheiro. Todos os distúrbios discutidos neste capítulo envolvem uma sistemática fuga ou rejeição ao dinheiro. Essas atitudes nascem dos preceitos que equiparam o dinheiro às emoções negativas ou aos acontecimentos dolorosos, em outras palavras, a crença de que ele é algo ruim. Para estender a metáfora de contos de fadas que apresentamos no capítulo 4, esses preceitos são o que consideramos preceitos do lobo mau. O que queremos dizer? Bem, toda fada bondosa precisa de um vilão, certo? Em Cinderela, são sua madrasta e suas duas filhas que maltratam terrivelmente a pobre garota. Em A Bela Adormecida, é a rainha vaidosa e sinistra que tenta matar sua rival. Em Chapeuzinho Vermelho, é o lobo mau que tenta comer a heroína no jantar. Quando o dinheiro é uma força que estimula o medo e a ansiedade, ele se torna o vilão. Esse fato leva a um ciclo de escape, já ao invés de lidar com nossos problemas com o dinheiro, fazemos o que fazem muitos personagens de contos de fadas, fugimos deles. Os distúrbios que se encaixam nessa categoria são negação e rejeição financeiras, aversão excessiva ao risco e contenção exagerada de gastos. Os preceitos comuns a esses distúrbios incluem os sintomas a seguir. Preceitos financeiros comuns da rejeição ao dinheiro. Se eu estiver no lugar certo, fazendo o que é certo, pelas razões certas, então o assunto dinheiro vai tomar conta de si mesmo. É errado ter mais dinheiro do que outras pessoas da família. O dinheiro que não ganhei não é realmente meu. Deus cuida dos pardais. Se eles não precisam se preocupar, por que eu deveria? A virtude em viver com menos dinheiro. A maioria dos ricos não merece o dinheiro que tem. Ter dinheiro o separa das pessoas que estima. Eu não mereço ter dinheiro. Desfrutar de uma herança ou seguro é o mesmo que dizer que estou feliz pela morte de alguém. O dinheiro corrompe as pessoas. O dinheiro vai me transformar e me tornar o tipo de pessoa que desprezo. Pessoas boas não deveriam se importar com dinheiro. Não é bom ter mais do que você precisa. Ter dinheiro ou se esforçar conscientemente para tê-lo contaminaria o trabalho de uma pessoa. As pessoas ficam ricas tirando proveito de outras. O dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode ter amor ou dinheiro, mas não pode ter os dois. É extravagância gastar consigo mesmo. Você nunca deveria confiar seu dinheiro a alguém. Ao estudarmos os conceitos dos clientes que apresentam comportamento de rejeição ao dinheiro, encontramos um paradoxo interessante. As pessoas que indicavam evitar o acúmulo de fortuna, que eram pagos menos do que mereciam, e sentiam-se culpadas por serem pagas pelo trabalho que faziam, em geral, levavam consigo preceitos financeiros aparentemente contraditórios. Meu valor como pessoa é igual ao meu valor financeiro. As coisas seriam melhores se eu tivesse mais dinheiro. Embora as pessoas com esses preceitos evitem a fortuna, consciente ou inconscientemente, muitos também têm algum ressentimento embutido quanto à sua situação financeira e acreditam que se sentiriam melhor a respeito de sua vida se tivessem mais dinheiro. Também é comum culparem alguma autoridade externa por sua condição financeira, o sistema escolar para o qual trabalham, uma empresa que não reconhece o valor dos funcionários, um governo corrupto, uma comunidade ingrata. Esse é um excelente exemplo da dualidade dos comportamentos financeiros problemáticos, o fato de que não é raro que os desejos, valores, comportamentos e crenças de alguém estejam em conflito entre si. Quando nossos conceitos e nosso comportamento são contraditórios, estamos propensos a sabotar a nós mesmos, tornando muito difícil o acúmulo de fortuna. Negação financeira. A negação é um mecanismo de defesa clássico, projetado para reduzir a ansiedade e a vergonha em relação aos nossos problemas. Portanto, a negação financeira surge quando minimizamos nossos problemas financeiros ou evitamos ao máximo sequer pensar sobre eles, em vez de enfrentar a dura realidade. As pessoas que vivem a angústia da negação financeira geralmente não examinam os extratos bancários ou as faturas do cartão de crédito. Não negociam aumento de salário. Não falam com seus parceiros sobre dinheiro. Evitam economizar ou acumular fortuna. Não querem pensar em dinheiro de maneira alguma. Mas, como muitos mecanismos de defesa, na negação financeira quase sempre o tiro sai pela culatra. Ao ignorar os problemas, tudo o que estamos de fato fazendo é permitir que eles persistam e se agravem. Alguém que, por exemplo, evita abrir
Contas ou extratos para não ter de enfrentar a realidade, está essencialmente fazendo um convite a taxas por atraso no pagamento ou por ausência de saldo, e acaba ainda mais afundado em dívidas. Então, para aliviar qualquer tensão que surja, as pessoas que vivem em estado de negação racionalizam um comportamento de rejeição, isso dificulta ainda mais enxergar a verdade. Como resultado, é provável que continuem a evitar ou a negar os sintomas em vez de tentar curar o problema, o que serve apenas para reforçar a negação e fortalecer ainda mais o comportamento. Em pouco tempo, a rejeição torna-se intrínseca, inconsciente e automática. É a clássica definição de um círculo vicioso. Em outras palavras, a negação funciona bem a curto prazo, mas leva ao desastre a longo prazo. Na maioria das vezes, a negação financeira pode estar enraizada na confusão ou na falta de compreensão em relação ao dinheiro. Essa confusão pode ser resultado de qualquer quantidade de experiências flapões, por exemplo, receber mensagens confusas sobre dinheiro, ouvir que os assuntos financeiros não são da nossa conta, ter vergonha quando fazemos algo que envolva finanças. E com frequência acontecem na infância. Leia a história de Harris. Harris, lembro-me de assistir minha mãe e meu padrasto lidando com suas finanças. Eles alternavam entre ter muito medo sobre sua situação financeira e, em seguida, estar bem relaxados e despreocupados com o dinheiro. Gastavam muito e depois entravam em pânico. Decidiam não mais agir assim, e logo faziam tudo outra vez. Era algo confuso para mim. Isso me ensinou que decidir mudar seus hábitos financeiros era algo sem sentido e impossível porque, de qualquer maneira, acabavam retornando aos impulsos. A princípio, eu os acompanhei nessa montanha-russa entre sentir-se tenso e preocupado e, em seguida, calmo e relaxado. Mas, conforme eu compreendia a situação, me tornava mais e mais confuso. Eram muitas mensagens estranhas. Você precisa ter exatamente o que deseja e também você não pode ter tudo o que deseja e nenhuma delas estava bem atrelada à realidade financeira. Eu oscilava em termos do que era certo ou errado. Então cheguei ao ponto em que não sentia nada e me recusei a ficar preso no drama criado por eles. Eu não prestava muita atenção quando estavam preocupados e não ficava muito animado quando eles se sentiam ricos. Decidi não me importar, para não me envolver em qualquer emoção a respeito do dinheiro. Até hoje é difícil eu me sentar, fazer um orçamento e dizer: nós realmente temos este dinheiro? Qual é o plano? Essa compra não se encaixa em nosso orçamento, portanto não podemos fazê-la. Ou, a compra se encaixa no orçamento, por isso podemos fazê-la. Até hoje eu não sei, de fato, fazer isso muito bem, embora eu esteja melhorando. Preciso dizer que não se preocupar com o dinheiro é uma forma divertida de viver. 95% do tempo, você consegue tirar todas as preocupações de sua cabeça e apenas confiar que tudo vai dar certo. Eu gosto do conceito da confiança, mas confiança sem trabalho ou atenção verdadeiros não funciona muito bem. Não me preocupar com o dinheiro, não pensar nele, era uma maneira mais fácil de viver. Essa maneira me permitia evitar todo o trabalho de analisar a situação em detalhe, com relação ao dinheiro. De certa forma, serviu para me ajudar a evitar a tensão que às vezes acompanha a consciência plena. Consciência de: puxa vida, meus pais estão em trajetória de colisão. Preciso saltar deste trem antes que eles me levem à morte junto com eles. Acima de tudo, serviu basicamente para reduzir a tensão. Mas, com certeza, fez nascer uma série de maus hábitos. De muitas formas, embora tivesse o objetivo de reduzir a tensão, esse comportamento acabou por aumentá-la. Harris recebeu de seus pais muitas mensagens confusas sobre dinheiro, mas nenhum treinamento real de como lidar com ele. Às vezes, seus pais gastavam livremente, outras vezes, pareciam preocupar-se com os gastos e não parecia haver qualquer padrão claro nas reações. Eles também misturavam transações financeiras e não financeiras, como lhe comprar um carro e convencê-lo a se exercitar mais. Isso apenas causou mais confusão. Para reduzir a ansiedade e compreender as mensagens incrivelmente
conflitantes que recebia a respeito do dinheiro, e lidar com a montanha-russa de emoções, Harris concluiu que o dinheiro não tinha importância e que ele estaria melhor se desconectasse dele. Então, simplesmente evitou lidar com ele. Embora essa possa ter sido uma estratégia de adaptação útil na infância, essa rejeição o acompanhou na vida adulta e o manteve em negação dos assuntos financeiros. Como ele destaca, a negação de fato alivia a tensão imediata a respeito do dinheiro. Mas a longo prazo serve apenas para complicar os problemas financeiros. Alison também recebeu de seus pais mensagens conflitantes e de grande carga emocional a respeito de dinheiro. Alison, havia muito drama a respeito de dinheiro na minha infância e eu estava sempre em conflito sobre qual era a verdade. O céu está desabando de minha mãe versus suas compras compulsivas. Minha resposta a essas coisas era sempre agir como se não estivessem acontecendo, porque eu não tinha meios para lidar com elas. Eu cuidava da minha vida como se nada estivesse errado. Mas algo estava muito errado e eu sabia disso. Outra forma de negação financeira acontece quando um parceiro presta pouca ou nenhuma atenção às finanças da família enquanto o outro cuida de tudo relacionado ao dinheiro. Se o parceiro que não se envolve fica só, por alguma razão, como separação, divórcio ou morte, a ignorância financeira resultante pode trazer uma grande quantidade desnecessária de estresse a uma situação que já é dolorosa. No caso de um divórcio, o cônjuge que nada sabe sobre as finanças do casal fica vulnerável a ser manipulado ou ludibriado. Em sua forma extrema, a negação financeira pode assumir a forma da dissociação. Uma reação comum ao trauma, a dissociação é, essencialmente, um exemplo extremo da reação congelada. Quando é impossível ausentar-se fisicamente de qualquer coisa que a esteja perturbando ou ameaçando, o estado dissociativo a permite escapar viajando ou se ausentando emocional ou mentalmente. Quando não é possível tolerar o caos e o desgaste emocional, nos desconectamos psicologicamente da situação. É uma forma extrema de negar que o problema exista. Isso leva ao amortecimento emocional, à perda do senso como pessoa e a problemas com a capacidade de retenção e recuperação de lembranças. Por exemplo, uma questão que esteja de maneira superficial relacionada ao dinheiro, algo tão simples como o que você gostaria de ganhar no seu aniversário, pode desencadear um momento de dissociação. A pessoa tem um branco e é incapaz de formar um raciocínio para responder à pergunta. Na realidade, qualquer pergunta que diga respeito ao seu relacionamento pessoal com o dinheiro, qual seria, em sua opinião, um salário justo para você, ou como posso contribuir com seu sustento financeiro, pode ser recebida com a mesma reação. Não significa que a pessoa não queira ou precise de nada, nem que ela não tenha ideia sobre o que seria um salário justo. Não significa também que ela não saiba que tipo de sustento precisa. É que sua negação é tão marcante que, no momento em que essas pessoas são forçadas a articular essas necessidades, elas travam. A dissociação é uma reação comum a experiências emocionais intensas ou inesperadas. Como acontece com tantos mecanismos, a dissociação funciona bem em situações extremas, por exemplo, para os soldados em meio à batalha, que se dissociam da violência à sua volta para que consigam cumprir seus deveres. Pode ser um valioso mecanismo de defesa e que pode salvar suas vidas. Entretanto, na maioria dos contextos, a reação dissociada perdura muito além de sua utilidade e pode ser muito destrutiva quando se torna habitual ou fica generalizada a eventos que não trazem risco de morte. Estar emocionalmente presente é fundamental para se tomar decisões financeiras saudáveis e para a boa saúde mental geral. Rejeição financeira. Esse é um distúrbio surpreendentemente comum, levando-se em conta o quanto a sociedade valoriza o dinheiro. Ironicamente, embora todos nós queiramos dinheiro, em algum momento, muitos de nós parecemos estar programados a nos sentir culpados por possuí-lo. É aqui que começam os problemas. As pessoas cuja autoestima foi afetada são propensas a esse distúrbio, sentem que são indignas e não merecedoras de qualquer coisa boa na vida, inclusive o dinheiro. Mike, meu pai me deixou muito dinheiro e eu não fui rápido o suficiente para me livrar dele. Durante 5 anos, comprei um carro novo a cada 6 meses. Sempre que via o dinheiro em minha conta, sentia raiva. Não era meu. Era como se meu pai estivesse dizendo:
Você não conseguiu ganhá-lo por conta própria, então eu tive que deixar alguma coisa para você. Não era meu dinheiro, era dele. Eu não o merecia e não queria tê-lo. Margarete, quando meu pai morreu, eu herdei sua empresa, avaliada em mais de 30 milhões de dólares. Recusei aceitá-la. Nunca quis ser vista como aquela rica pelas pessoas da minha cidade. Intencionalmente. Eu havia vivido uma vida bastante frugal, mesmo morando na mesma cidade onde meus pais possuíam a maior fábrica que oferecia a maior quantidade de empregos na região. Eles lidavam muito bem com seu dinheiro, mas não se importavam de andar em carros luxuosos e viajar para lugares exóticos. Eu sabia o que as pessoas diziam sobre meus pais quando estavam vivos e não queria que falassem de mim da mesma forma. Após a morte deles, eu simplesmente me recusei a aceitar a responsabilidade pela empresa. Não ia às reuniões. Ignorava pedidos de meu advogado para que me reunisse com ele. Pelo meu ponto de vista, ter uma empresa era um acidente infeliz do destino. E eu não queria tomar parte disso. Infelizmente, os outros parentes não tiveram o mesmo problema e suas atitudes ameaçaram a sobrevivência da empresa. A ação que eles moveram acabou por chamar a minha atenção. Mike e Margaret ilustram uma dinâmica comum entre aqueles que rejeitam o dinheiro. Para eles, o significado do dinheiro está conectado a assuntos emocionais não resolvidos relacionados a associações dolorosas, neste caso, o relacionamento com os pais. Crer que o dinheiro vai ao encontro apenas dos que merecem, seja como pagamento ou porque são suficientemente bons, os fez incapazes de desfrutar de seus recursos e, em alguns casos, gastaram de forma extravagante. Essa também é uma dinâmica comum em pessoas que recebem seguros de vida. Um exemplo especialmente marcante de rejeição ao dinheiro é a história de Kate Trump. Seu marido Dan era um corretor de ações morto no ataque ao World Trade Center em 11 de setembro. Durante meses após a tragédia, Kate recebeu quase 5 milhões de dólares em acordos e doações. Em junho de 2005, ela tinha 500 mil dólares. Para onde foi o dinheiro? Ela fez grandes reformas desnecessárias na casa em que havia vivido com Dan, triplicando sua área construída. Comprou um guarda-roupa completo, apenas os sapatos custaram um total de $500 mil. Sem conseguir dormir, ela ficava acordada durante a noite e comprava de catálogos. Kate deu 15 mil dólares a sua empregada para que comprasse propriedades em El Salvador, sua terra natal, e deu alguns milhares de dólares como gorjeta a uma massagista em Las Vegas para que fizesse implante nos seios. Financiou férias com ingressos para o Super Bowl para vários amigos, que lhe custaram 70 mil dólares. Gastava o dinheiro num frenesi que ela mesma era incapaz de compreender. Eu quero meu marido de volta, Kate dizia. O acordo era dinheiro de sangue que eu não quero. A rejeição ao dinheiro pode se expressar de várias formas: gastos exagerados de uma quantia repentina, como para Kate, fazer um voto de pobreza inconsciente e evitar a aquisição de riqueza. Esses são geralmente enraizados no preceito de que o dinheiro é ruim. Se você acredita que, de alguma maneira, o dinheiro é ruim, o próximo passo é achar que as pessoas que têm dinheiro são ruins. Se esses conceitos estão guiando seu comportamento em relação ao dinheiro, é perfeitamente lógico que você não se permita acumular fortuna ou desfrutar da prosperidade financeira, mesmo se acidentalmente elas surgirem seu caminho. A história a seguir demonstra perfeitamente o preceito: o dinheiro é ruim. Neil, quando meus pais se divorciaram, passamos de um estilo de vida de classe média para um lar destruído de classe baixa. As famílias de divorciados não eram tão predominantes como hoje. Eu percebia que tínhamos menos do que os outros pela quantidade de lápis, canetas e borrachas que as outras crianças traziam à escola, por quantos pares de calças elas tinham. Nunca tivemos mais que 2 pares. Então cresci pensando que havia 2 tipos de pessoas: nós e eles. Ser eles significava que sua vida era fácil demais. Cresci ouvindo sobre missionários e o quanto haviam sofrido, e aprendi que somente os bons e fortes poderiam fazer isso. Em outras palavras, trabalho duro é igual a ser bom, ter dinheiro é igual a ser ruim.
Eu sabia que era forte quando adulto, até certo ponto, sempre me senti culpado por ganhar dinheiro, porque na realidade eu deveria ser um missionário. E mesmo hoje minha esposa e eu trabalhamos em profissões assistenciais e parece haver um estigma negativo em estar interessado em ganhar mais dinheiro do que precisa para viver enquanto estiver ajudando pessoas. Na infância, Neil aprendeu que ter dinheiro significava não estar vivenciando de fato, as coisas importantes da vida, que a maior virtude está na pobreza e no sofrimento. Portanto, como adulto, Neil sentiu-se extremamente culpado por ter dinheiro. Quando o conhecemos, ele estava agindo conforme uma lista de comportamentos financeiros autossabotadores, gastando de forma extravagante, sem economizar para o futuro, perdendo oportunidades e, de maneira geral, repelindo a riqueza. Às vezes, nossa rejeição ao dinheiro vem de um desejo subconsciente de ficar no patamar socioeconômico onde nos sentimos mais confortáveis, nossa zona financeira de conforto, que é determinada pelo ambiente no qual crescemos. Se formos de repente levados a outra zona, seja devido à perda ou ganho de uma grande quantia com regras diferentes, expectativas e responsabilidades, nos sentimos imensamente desconfortáveis. Se não fizermos um esforço consciente para nos adaptar a esse novo contexto, os impulsos antigos irão determinar nossas decisões, geralmente em detrimento de nossas finanças. Um exemplo clássico: atletas profissionais que torram milhões de dólares e acabam falidos. A maioria dos atletas profissionais cresce em condições modestas e então se vêem multimilionários da noite para o dia. No entanto, 80% dos jogadores da NFL 5 estão falidos ou em sérias dificuldades financeiras 2 anos após se aposentarem. Cerca de 60% dos jogadores da NBA perdem tudo no espaço de 5 anos. Eles gastaram todo o seu dinheiro porque não fizeram o ajuste para enfrentar o desconforto e a ansiedade a respeito das novas questões e responsabilidades trazidas pela riqueza. Um ex-jogador de futebol americano disse: "Uma vez tive uma reunião com J.P. Morgan e foi literalmente como se escutasse o professor de Charlie Brown. Eu estava tão concentrado no futebol que o primeiro ano passou muito rápido. Eu havia começado com esse salário base de 4 milhões de dólares, mas olhei meu extrato bancário e pensei, mas que é essa? Praticamente tudo havia desaparecido. Pressões sociais e familiares, combinadas à falta de conhecimento sobre como lidar com o dinheiro, trouxe esses jovens de volta ao ponto de partida. Outras pessoas que receberam fortunas repentinas, prêmios de loteria, resultado de acordos ou heranças, mostram, com frequência, comportamentos de rejeição ao dinheiro. Uma das formas que a rejeição financeira pode assumir é o voto de pobreza, comum em pessoas que trabalham em profissões assistenciais. Por exemplo, em um de nossos estudos descobrimos que os assistentes sociais e os educadores tinham mais probabilidades de ter uma visão negativa sobre o dinheiro e os ricos, se comparados a pessoas de outras profissões. Lembra-se de Paul, da introdução, cujo irmão recém-nascido morreu na sala de parto enquanto o médico estava jogando golfe. Surpreende o fato de que ele, como adulto, dedicou sua vida a ajudar outros e deliberadamente manteve-se afastado do dinheiro? Paul: sempre tive dificuldade com o valor que cobrava pelo meu trabalho. Pensava, não mereço tanto. Outras pessoas têm muito menos. Eu deveria dar tudo a elas. Então eu ficava no extremo inferior, comparado a outros terapeutas da cidade. Bem, depois de trabalhar em meus preceitos financeiros, reavaliei o que cobrava. Não mudei os valores de fato, mas agora o nível não se baseia mais na premissa de que eu não tenho valor. De fato, acho que tenho mais valor do que qualquer outro terapeuta na cidade. Manter a tabela de valores que tenho foi uma decisão consciente, pensando no tipo de pessoas com quem desejo trabalhar. São, em sua maioria, viciados em recuperação e alcoólatras. E grande parte deles sofre para conseguir pagar o que cobro. Se eu aumentasse o preço, estaria impedindo esse mercado. Poderia atrair outro mercado, mas não tenho certeza se realmente desejo trabalhar com um mercado diferente. Eu gosto do mercado com o qual trabalho hoje. A grande diferença é que todas essas são decisões conscientes, o que é totalmente diferente da maneira como costumava ser. A história de Paul demonstra a importância de se criar preceitos financeiros
de maneira consciente. Isso nos permite curar as feridas emocionais, o que, por sua vez, nos capacita a escolher como agir após análise cuidadosa, ao contrário de reagir inconsciente e automaticamente. Mesmo que o comportamento não mude, as emoções que o cercam são muito mais saudáveis e resultarão em decisões financeiras melhores e mais sensatas em vez de comportamentos financeiros disfuncionais. Kristen, que conhecemos no capítulo 3, é um exemplo perfeito da prejudicial resposta em pêndulo tão comum em distúrbios financeiros. É provável que você se lembre de que Kristen cresceu em uma família extremamente rica, mas infeliz, e que ela sentia grande vergonha e constrangimento pela fortuna de sua família. Como resultado, mais tarde, ela recusou o dinheiro de forma veemente porque fez a associação causal errônea entre o dinheiro e a isolação ou a rejeição. Kristen, a pior coisa que poderiam dizer quando se referiam a mim era cadela rica. Por isso fui ao outro extremo. No colegial, meus pais insistiam para eu usar boas roupas. Eu saía de casa vestida como deveria, mas trocava por um macacão surrado antes de entrar na aula. Tudo o que eu queria usar era macacão. Tinha todas essas ideias negativas sobre o dinheiro. Como eu me sentia culpada por tê-lo, inconscientemente o doava. Eu lidava bem com isso e me sentia muito bem ao doar, era quase como uma purificação. Ellen, por outro lado, evitou a fortuna por uma razão totalmente diferente. Você já leu a história de Ellen antes, quando ela descreveu a abordagem extremamente necessário de sua mãe para conseguir dinheiro para si mesma e para os filhos. Infelizmente, esses meios não incluíam apenas trabalho, mas enganar pessoas que se aproximavam dela, roubar dos empregadores, deixar de pagar um empréstimo e ser pega repetidas vezes. Ela raramente tinha um emprego por mais do que alguns meses. Perder emprego significava que a família quase nunca vivia no mesmo lugar por mais de 3 ou 4 meses. Sua mãe enganou a Previdência Social, e Ellen, sendo a mais velha, foi instruída a mentir às autoridades para que continuassem a receber o dinheiro. Esses comportamentos trouxeram à sua filha um grande sentimento de vergonha, e, na vida adulta, Ellen associa o dinheiro pedir, ter ou receber à desonestidade, a atos ilícitos. Portanto, ela o rejeita para ninguém jamais pensar que ela o obtém de maneira desonesta. Em seu ponto de vista, a pior coisa que poderia acontecer a ela é ser acusada de desonestidade. Ellen, certa vez, rejeitei o pagamento por um trabalho que fiz porque quis colaborar com o esforço de um colega e não quis parecer pobre, como se eu precisasse do dinheiro. Tenho certeza que as outras pessoas que participaram do projeto também foi oferecido o pagamento e duvido que qualquer uma delas tenha recusado. Mais tarde, quando percebi o que tinha feito, fiquei furiosa comigo mesma. Mas de maneira geral estou melhorando. Trabalho com clientes de baixa renda e sou sempre tentada a fazer meu trabalho de graça. Tenho uma tabela variável muito justa, mas, com frequência, acabava cancelando o saldo pendente para alguns clientes. Neste ano, fiquei firme no valor que cobro, realizando trabalho pro bono de uma maneira que eu considere justa, mas que não permita que me sinta explorada. Meus clientes agradecem os limites e eu tenho mais prazer em meu trabalho. O comportamento das pessoas que repelem a fortuna é, em sua maioria, semelhante às ações daquelas que fizeram votos de pobreza. Elas podem criar os próprios telhados de vidro em suas carreiras, seja falhando em buscar ou recusando as oportunidades para promoção ou crescimento que as levariam para fora da zona financeira de conforto. Elas podem ficar em empregos mal remunerados para os quais são superqualificados. Podem alcançar algum sucesso na forma de um trabalho bem remunerado e, em seguida, sabotarem a si mesmas ao ponto de o perderem. Podem, inconscientemente, escolher não usar seus talentos ao máximo porque sentem medo do sucesso e dos ganhos monetários que podem acompanhá-los. Line nos oferece outro exemplo poderoso. Line, quando criança, algo que me lembro sobre meus pais era suas constantes desavenças a respeito de dinheiro. Eles realmente brigavam por esse motivo. Isso me assustava tanto quando criança que eu desejava não ter nenhuma relação com o assunto. Ambos morreram muito jovens e minha irmã e eu ficamos sem nada e sob os cuidados de minha tia e de minha avó,
que moravam juntas. Elas nunca mencionavam o assunto dinheiro, parecia que sempre tínhamos o suficiente. As duas morreram de forma trágica em um acidente de carro quando eu tinha cerca de 25 anos. Você pode imaginar o choque quando descobrimos que elas haviam deixado 1,5 milhão de dólares livres de impostos para eu, minha e minha irmã dividirmos. Entrei em pânico. De repente eu tinha dinheiro. De repente eu sabia que podia acabar vivendo como meus pais. Brigar com alguém a respeito de dinheiro. Vê-lo destruir amizades e relacionamentos. Temendo a possibilidade de me tornar como aquelas pessoas ricas e malvadas, comecei imediatamente uma campanha inconsciente para me livrar do dinheiro. Eu me tornei minha própria organização sem fins lucrativos. Se você tivesse uma boa causa, eu fazia uma doação. Terminei com minha parte da herança, todos os 750 mil dólares. Em 6 anos, minha irmã guardou a parte dela e a investiu. Não nos falamos por 30 anos. Eu não queria estar próxima das pessoas que tivessem dinheiro. Hoje tenho 55 anos. Não tenho nada. Tenho curso superior, com PhD, e claramente ganho menos do que mereço. Faço meu trabalho como voluntária. Cobro abaixo da tabela. Se nada mudar, vou ter de trabalhar até o dia da minha morte. Nesse ponto, eu apenas espero poder trabalhar até o dia de minha morte. Aqui, os sentimentos de Lynne sobre o dinheiro estavam atrelados à dor que sentiu em perder os membros da família. Sentia-se culpada por lucrar com suas trágicas mortes, e aquele sentimento de culpa persistente a levou mais tarde a rejeitar o dinheiro que havia ganhado. Quando prestamos atenção à cobertura da mídia sobre as antiguidades de algumas celebridades ricas, a crença de que os ricos são ruins é reforçada. Ver os filhos e netos de bilionários desperdiçando seu dinheiro e aparentemente suas vidas em caprichos excessivos pode nos dar um senso de superioridade sobre nossas modestas circunstâncias. Pode ajudar a justificar nosso ressentimento em relação aos muito ricos e nos dá a segurança de estarmos em melhor situação por não termos fortuna. É claro que não vemos as histórias dos filhos e netos dos milionários que têm vidas cheias de significado e realizações. É verdade que essas histórias não têm tanta publicidade quanto as outras, mas também é verdade que nós não as procuramos. Por quê? Porque elas contradizem o preceito: a riqueza destrói relacionamentos e pessoas. O benefício dessa crença é que nos ajuda a nos sentir felizes com o que temos. A desvantagem é o fato de uma conclusão distorcida alimentar o ego e o senso de superioridade moral, e limitar a capacidade de adquirir e desfrutar da riqueza. Gastando menos. Nos Estados Unidos, país de supergastadores e devedores, pode parecer estranho ver a falta de gasto descrita como um comportamento financeiro autodestrutivo. Afinal, gastar menos do que você ganha é um princípio fundamental da saúde financeira, certo? Tecnicamente sim, mas a economia nos gastos, levada ao extremo, pode mantê-lo tão pobre quanto o gasto excessivo. Diferentemente dos supergastadores, os que gastam de menos talvez tenham muitas economias. No entanto, mantêm-se emocionalmente pobres ao se recusarem a usar e a desfrutar do que possuem. O tipo de economia de gastos que cria problemas não é igual à decisão consciente de ter um estilo de vida modesto. Escolher ser econômico é uma questão de administrar bem os seus recursos para tirar o melhor proveito do que possui. Mas a palavra-chave aqui é escolher. A economia excessiva nos gastos é prejudicial porque, assim como acontece com a rejeição ao dinheiro, ela é, com frequência, baseada em sentimentos subconscientes irracionais de medo ou ansiedade, de um senso de culpa ou de não merecimento de boa sorte, ou uma necessidade compulsiva de auto-sacrifício. Genven, cresci em uma pequena cidade e tínhamos uma empresa familiar com nosso nome em todos os veículos de entrega em domicílio. Nunca soube se alguém era meu amigo por gostar de mim de verdade, ou se era por causa do meu nome. Uma de minhas primeiras lembranças é estar com minha mãe em nosso banco quando o caixa lhe disse: "Ó, você deve ser uma ótima pessoa para se processar." Houve muitos exemplos como esse, em que as pessoas fizeram comentários sobre o dinheiro da nossa família. Sua mensagem era: em essência,
Você tem dinheiro. Sua vida deve ser fácil. Na minha perspectiva, não era assim que eu me sentia. Acho que o conceito que assimilei acerca do dinheiro foi que ele o expõe e que você precisa mantê-lo escondido. Procuro evitar comprar objetos chamativos. Não compro carros luxuosos, não faço viagens caras. Porque, se eu ostentar meu dinheiro, tenho esse sentimento dominante de que me torno um alvo vulnerável e o dinheiro será tomado de mim. O que invento a esse respeito é que, caso aconteça, eu não terei alguém, além de mim mesma, para culpar. A história de Genven é um exemplo da paranoia dos ricos. Em geral, as pessoas que crescem com muito dinheiro têm uma incerteza constante a respeito dos seus relacionamentos. As pessoas gostam de mim por mim mesmo, ou pelo dinheiro de minha família? Então elas gastam de menos para esconder o que têm, privando a si mesmas de boas roupas ou carros luxuosos, pelo medo de serem vistas como exibidas. O senso de vulnerabilidade também ressalta um padrão comum nos flapointes e nos preceitos financeiros: o anseio por segurança. Os ricos aprendem que o dinheiro não os mantém seguros, e os pobres que a falta de dinheiro também não oferece proteção. Como muitos outros preceitos financeiros, ambos são verdadeiros e falsos também. Tudo depende do contexto. Os que gastam de menos são incapazes de usar seus recursos para melhorar a própria vida ou a de outros. Muitas histórias são contadas sobre pessoas que viviam como miseráveis, moravam em casebres, usavam roupas velhas, sem cuidado médico ou dentário necessário, somente para deixar bens no valor de milhões. Essas pessoas gastam de menos. Ebenezer Scrooge, personagem de Um Cântico de Natal, conto escrito por Charles Dickens, é um exemplo icônico. Embora tivesse uma fortuna considerável, ele vivia como se fosse pobre. Dickens escreveu: a escuridão é barata. Scrooge gostava disso. Scrooge vivia em uma casa triste e vazia, que ele não aquecia, onde comia refeições escassas e privava-se de itens básicos de conforto. Assim como o gasto excessivo, a ausência de gastos tem suas origens em um passado doloroso. Dickens nos mostrou alguns dos flapointes financeiros de Scrooge: um pai explorador, uma infância de desejos, solidão e escassez. Para fugir dessa experiência, o personagem tornou-se avarento, investindo todo o seu capital emocional no capital monetário. Conseguiu acumular fortuna, mas inventou uma vida de pobreza, recusando-se a gastar nas mais simples necessidades diárias. Para ele, separar-se do dinheiro era como perder um amigo. Nenhuma quantia jamais traria alívio à infância sofrida de Scrooge. Foi preciso uma visita ao seu passado para libertá-lo. Nosso primeiro livro, The Financial Wisdom of Ebenezer Scrooge, 5 Princípios to Transforming Your Relationship with Money. 6 em coautoria com o planejador financeiro credenciado Rick Kahler, usou o velho avarento, seu sobrinho e os 3 fantasmas como uma extensão da metáfora para ilustrar muitos dos princípios que você lê aqui. Excessiva aversão ao risco. Outro distúrbio que envolve uma medida de rejeição financeira é a aversão excessiva ao risco, ou uma relutância em assumir qualquer risco com o dinheiro. Assim como abrir um extrato de cartão de crédito é aterrorizante para alguém que sofre de negação financeira, uma pessoa sob aversão ao risco reage a qualquer risco, por menor que seja, com enorme ansiedade. Mesmo algo inócuo, como colocar o dinheiro em uma conta poupança garantida pelo governo, parece muito assustador. Embora ser conservador nas finanças geralmente seja algo bom, sobretudo quando se origina de uma decisão consciente de ser conservador, e não do medo paralisante ao risco, essas pessoas são conservadoras em excesso. Aprenderam que é melhor não fazer nada do que perder alguma coisa, e estão presas em uma perpétua reação congelada. Nessa condição, podem perder muitas oportunidades que apareçam em seu caminho. Em uma escala global, os primeiros anos deste século foram um período de riscos excessivos e de especulação, em outras palavras, jogo de azar, em instrumentos financeiros complicados como os derivativos e o credit swap default também, chamado em português de swap de crédito. Em sua carta anual aos acionistas da Berkshire Hathaway, Warren Buffett considerou os derivativos armas financeiras de destruição em massa com perigos que, embora hoje apenas latentes, são potencialmente letais. Ele fez essa observação no início de 2003.
Então, no despertar do colapso da subprime hipotecária, os mercados se voltaram para o outro extremo da aversão excessiva ao risco, no qual os que emprestavam tinham muito medo de emprestar dinheiro, mesmo que aquele que tomava emprestado fosse absolutamente aceitável do ponto de vista fiscal. O resultado? Nossa economia estacionou. Genven, cresci com muitos temores e preocupações a respeito de dinheiro. Eu estava sempre presente nas discussões entre meus pais, nas quais eles também falavam sobre as dificuldades na empresa, a possível exposição legal, coisas assim. Meus pais tinham esse tipo de conversa durante o jantar com frequência, e fomos ensinados a não interromper a conversa dos adultos. Acho que aquilo me incomodava, mas não me sentia na posição de mudar a situação. O que eu trouxe comigo daquela exposição precoce foi uma aguçada consciência dos assuntos legais que cercavam minha empresa. Tenho propensão a ser muito condescendente, o que é bom, mas também tenho a tendência a ficar no que é seguro e não correr riscos. O que quer dizer que perdi algumas oportunidades. Acho que também tenho cobrado menos do que merecia, pensando que se eu não cobrar muito eles não podem esperar muito e eu não me exponho a um risco alto de ser processada. Como os outros comportamentos nocivos sobre os quais conversamos, a aversão excessiva ao risco está relacionada a ansiedades que captamos, quando crianças, ao observar os adultos em nossa vida. Aqui, Genven, inocentemente, internalizou o medo irracional que seus pais tinham de ser processados. Medo que ela generalizou para incluir qualquer comportamento que implique risco. As pessoas que testemunharam um familiar sofrer uma grande perda como consequência de um mau investimento ou de um negócio mal sucedido, podem, como resultado, se tornar excessivamente avessas ao risco. Outro exemplo do balanço do pêndulo sobre o qual falamos. Muitos filhos de jogadores patológicos tornam-se avessos ao risco, eles viram, ao vivo, o que a atitude de correr riscos pode fazer com uma família, e assim eles gravitam no extremo oposto.